Muito bom, queridos, mais um domingo na presença de Deus, e eu tenho certeza que Deus já abençoou a sua vida, mas Deus tem mais uma palavra poderosa para abençoar você. Nós estamos nessa série, Os Nomes de Deus, e hoje nós vamos estar falando sobre Jeová Jiré, o Deus da provisão. Eu creio que Deus, Ele quer prover muitas bênçãos na sua vida. Milagres vão acontecer na sua vida nesse domingo em nome de Jesus. Vai ser forte para a sua vida, amém? O poder do Jeová Jiré, o Deus da provisão, vai fluir em você, eu creio nisso, em nome de Jesus. Então, esse é o tema da nossa mensagem, Jeová Jiré, Deus da provisão. Na introdução aqui da nossa mensagem, diz assim: Ele não só sabe o que é necessário em nossas vidas, mas Ele também sabe como atender a essas necessidades. E Ele é fiel e faz como nosso provedor. Queridos, nós sabemos que Deus conhece cada uma das nossas necessidades. E Ele sabe como suprir cada uma dessas necessidades. É importante a gente saber disso, porque o nosso Deus é um Deus bom. E Ele quer suprir essas necessidades que a gente tem. Deus não quer que a gente viva uma vida, passando necessidade em muitas áreas das nossas vidas. Em especial uma área que dói muito, quando a gente passa, é a área financeira. E eu creio que é nessa área que Deus quer fazer muitos milagres na sua vida nesse dia. Porque Deus Ele vai levar você a ter revelação, entendimento da bondade dEle para você, em nome de Jesus. Então, queridos, Ele se manifesta como provedor da nossa vida, amém? Não existe nenhum outro Deus, que se manifesta como um provedor das nossas vidas. Mas Jeová Jiré, esse é o caráter dEle, de se manifestar com bondade, com provisão, em todas as áreas das nossas vidas, Eu acabei de citar sobre a área financeira, mas em todas as áreas das nossas vidas, Ele quer suprir cada uma delas. Eu não sei se você tem alguma dificuldade na área sentimental, na área emocional, na área espiritual da sua vida, mas Ele em todas as áreas quer manifestar. E uma das áreas que eu acredito também que o Jeová Jiré, Ele se manifesta, é salvando as nossas vidas. E eu tenho certeza que Ele quer salvar você, que ainda não foi salvo por Ele. Todas as pessoas que entregam a sua vida a Jesus, confessando Ele como o Senhor da sua vida, é salvo por Ele. E esse Jeová Jiré é o Deus que salva as pessoas que precisam de salvação. Aleluias. Queridos, eu quero ler um versículo também com você, aqui em Gênesis capítulo 22, versículo 14, diz assim: E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então, aqui em Gênesis capítulo 22, a gente vê que tem uma história muito linda. Qual é essa história que está lá? É a história de Abraão com Isaac, quando Deus pede um sacrifício. Na verdade, ali Deus prova a Abraão, prova a sua fé, para ver se de fato Abraão estava pronto para demonstrar o amor, para ser obediente a Deus. E ali foi um teste muito difícil para Abraão, mas ele encarou esse teste, e passou. Então, eu vejo também que nós, em algum momento da nossa vida, nós iremos ser testados. Mas, nesse momento, é que a gente vai demonstrar o amor, demonstrar a obediência, como Abraão demonstrou e foi aprovado. Em nome de Jesus. Então, a gente aprende com Abraão. Inclusive aqui, por exemplo, assim, olha só. Primeiro ponto da nossa mensagem, dizendo assim: vivendo debaixo da provisão do provedor. Vivendo debaixo da provisão do provedor. Queridos, eu estava meditando nessa palavra e assim encheu o meu coração de graça,
Por quê? Porque eu entendi que eu estou vivendo debaixo da provisão do provedor. Quem é esse provedor? Mais uma vez para você, Jeová Jiré, né? Porque eu vejo assim muito favor de Deus na minha vida, em várias áreas da minha vida. Eu vejo também o favor de Deus na vida da nossa igreja, sabe? Eu vejo muitas pessoas assim sendo abençoada por Deus, sendo protegida por Deus, sendo guardada por Deus. Então, eu me alegro, sabe, de saber que esse provedor, ele está provendo muitas coisas na nossa vida para a glória de Jesus. E aqui a gente aprende com Abraão algumas lições muito importantes para a gente poder ter essa vida, né, debaixo das asas do provedor. Isso aqui é importante para nós. E eu já quero entrar aqui, porque eu estou assim, com meu coração queimando com esses pontos dessa mensagem, porque eu penso que Deus vai falar muito com você e vai ensinar muita coisa boa para você, em nome de Jesus, amém? Então eu acredito, né, que também o seu coração aí está assim desejoso por mais de Deus nesse tempo, em nome de Jesus, amém? E Deus vai colocar você debaixo das asas dele, através dessa palavra, eu creio, em nome de Jesus. Então, olha só, a primeira coisa que a gente aprende aqui com Abraão é ouça a voz de Deus, né? É ouvir a voz de Deus. Porque a gente vê que Abraão, em Gênesis capítulo 22, do versículo 1 ao versículo 2, Abraão ouviu a voz de Deus ali, quando Deus fala para ele: agora Abraão, você vai me oferecer um sacrifício. Né? Esse sacrifício, você vai sair da sua casa, vai para um monte que eu vou lhe mostrar, e você vai oferecer. E qual era o sacrifício ali? Era Isaac, né? Era Isaac o sacrifício que Abraão ia oferecer a Deus. Então, nesses 2 versículos, né, a gente vê que Abraão ouviu a voz de Deus. E eu tenho certeza que Deus está falando, né, conosco, assim, de uma forma muito clara, né, para a gente poder ouvir a voz de Deus. Queridos, isso aqui é um ponto assim, mais importante eu considero dessa mensagem, é o ponto de a gente de fato aprender a ouvir a voz de Deus. Porque se a gente não ouvir a voz de Deus, não tem como a gente seguir as direções de Deus. E a Bíblia diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito. E se nós somos guiados pelo Espírito, então nós vamos ter um ouvido muito aguçado para ouvir a voz de Deus. E isso faz grande diferença na nossa vida, amém? Para a gente poder estar debaixo das asas, né, do provedor, que é o nosso Deus. Então, amados, tem muitas maneiras de a gente ouvir a voz de Deus. Por exemplo, você pode ouvir a voz de Deus lendo a palavra de Deus, né? Você pode também ouvir a voz de Deus através de uma mensagem. Você pode ouvir a voz de Deus num tempos a sós com Ele, onde você vai estar orando, adorando, né? Talvez escutando uma adoração, Deus vai falar ao teu coração. Mas também Deus fala através das nossas autoridades. E o que eu tenho aprendido, queridos, que Deus sempre vai falar através de uma fonte na qual nós confiamos, na qual aquela fonte é digna da nossa confiança. Deus sempre vai falar, mas o interessante é que não só Deus fala pela uma fonte que a gente confia, como também o inimigo fala pelaquela fonte que a gente confia. A diferença é, qual é a fonte que nós confiamos? Porque existe aquela fonte que a gente deposita a nossa confiança, mas isso faz toda a diferença. Porque, queridos, se a pessoa confia numa pessoa que ela tem ensinamentos falsos, né? Uma pessoa que tem uma vida que não está no padrão de Deus, ela pode até se manifestar como um profeta de Deus, mas de repente aquele profeta, ele não tem uma vida alinhada com Deus, e o inimigo pode estar usando a vida dele para desfocar você da perfeita vontade de Deus. Mas que tem muita gente confiando em pessoas que de fato não são profetas de Deus. Mas tem pessoas que estão confiando em alguém que realmente é de Deus. Então, se essa pessoa que você confia,
é de Deus, então preste atenção numa coisa, eu tenho certeza que Deus vai falar por ela. Agora, se essa pessoa que você confia não é uma pessoa de Deus, possivelmente quem está falando na boca dela é o inimigo. Então é um risco. Eu tenho decidido ouvir a voz de Deus através da minha liderança, porque eu confio muito nos meus líderes. E eu falo isso aqui, não é só para, assim, tipo que seja agraciar a minha liderança, tipo assim, eu quero ganhar confiança deles. Não é isso. Tem mais de 20 anos que eu estou servindo a Deus, obedecendo esses princípios, e tem dado certo na minha vida. Eu vejo Deus cuidando de mim em cada detalhe, eu vejo Deus direcionando a minha vida em cada detalhe. Então, eu tenho decidido seguir essa fonte, e é uma fonte da mais alta confiança minha, e eu sei que Deus tem falado por eles. Você também pode, escolher seguir a sua liderança para ouvir a voz de Deus em nome de Jesus, amém? Isso é muito legal, porque as decisões mais importantes da minha vida têm sido influenciadas por essas fontes, ou melhor dizendo, por essa fonte, amém? Para a glória de Jesus. Louvado seja Deus, aleluia. Diz assim, olha só, queridos, se Abraão não soubesse ouvir a voz de Deus, sua vida seria um desastre. Se Abraão não soubesse ouvir a voz de Deus, sua vida teria sido um desastre. Por que o senhor fala isso, pastor? Porque com certeza, ele, no primeiro momento, quando Deus falou para ele, em Gênesis 22, versículo 1 e o versículo 2, ele já não teria obedecido, porque ele não ouvia a voz de Deus. Então o que acontece? E lá na frente também, eu vou citar o versículo para você aqui, que também está aqui em Gênesis, capítulo 22, do 11 e o 12, o que diz lá? Que quando Abraão tomou o cutelo, depois de ter colocado Isaac, sobre o altar de sacrifício, que ele levantou o seu braço para imolar Isaac, Deus falou para ele não sacrificar, não fazer aquilo, porque Deus tinha preparado o sacrifício, e o sacrifício não seria o seu filho, não seria mais necessário, porque na verdade Abraão já tinha provado para Deus que ele estava disposto a obedecer, mesmo nas piores circunstâncias, que era mesmo de tirar a vida do seu filho, mas ele estava disposto a obedecer. Então, mais uma vez, o que aconteceu aqui? Abraão ouviu a voz de Deus. E eu quero desafiar você. Se você ainda não aprendeu a ouvir a voz de Deus, se você ainda não buscou, afinar, aguçar os ouvidos do seu coração para ouvir a voz de Deus, eu quero te encorajar a você começar a buscar de Deus e começar a descobrir as fontes na qual você deve depositar sua confiança, porque isso é maravilhoso, é bênção de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Então, uma lição que a gente aprende aqui claramente é essa, amém? Para que a nossa vida não seja um desastre. Outra coisa aqui, decida obedecê-lo. Queridos, Abraão decidiu obedecer ao Senhor. Ele decidiu obedecer ao Senhor. Porque se ele decide não obedecer a Deus, coisas estranhas tinham acontecido na vida de Abraão. Apesar que o desafio era grande, a prova era grande, mas ele tinha um coração disposto a obedecer ao Senhor, e isso fez grande diferença na vida dele. Olha só, no caminho da obediência, fique confessando palavras de fé. Queridos, não é fácil, porque depois que você decide obedecer à direção de Deus, existe um caminho para você trilhar, que é o caminho da obediência. Aonde muitas pessoas têm falhado, é no caminho da obediência. Porque quando Deus te dá uma direção, para fazer alguma coisa, ou para não fazer aquilo, o que acontece? Tem um caminho para se realizar, para se concretizar, aqueles fatos que vai ser realizado por causa da obediência. Então, muita gente nesse caminho tem falhado seriamente, porque Abraão saiu da casa dele, ele tinha que percorrer uma estrada, subir o monte de Moriá,
né? Então tinha um caminho. E com certeza, como um ser humano, diante de um teste, diante de uma prova, ele estava sendo tentado pelo inimigo, sendo tentado pela sua carne, olhando para o seu filho, sabendo que o seu filho era o sacrifício até aquele momento, né? Então não era fácil para ele. Mas, queridos, uma coisa que eu aprendi aqui com Abraão, em Gênesis capítulo 22, o versículo 5, versículo 7, e mesmo também o versículo 8, o que eu aprendi aqui? É que quando Abraão chegou ali, próximo ao monte de Moriá, onde ele ia subir para imolar o seu filho, ele olhou para os seus servos e falou assim: fica aqui, porque eu vou subir no monte com meu filho, nós iremos adorar o Senhor e nós iremos voltar. O que ele falou? Ele não falou, nós iremos adorar o Senhor e eu irei voltar. Não, ele falou, nós iremos adorar o Senhor e nós iremos voltar. Isso aqui é muito legal. Por que é muito legal? Porque ele está falando assim, ele está demonstrando aqui uma atitude de fé. Fé poderosa, ele está fazendo uma declaração de fé. E eu aprendi uma lição com isso. Qual foi a lição que eu aprendi? É que mesmo no momento difícil, ou nessa estrada de prova, de teste da obediência, eu preciso ficar declarando palavras de fé. E essas palavras de fé vão fazer toda a diferença na nossa vida. E também a gente vê, no versículo 7 e no versículo 8, que ali no caminho, na subida do monte Moriá, né, Isaac fala com Abraão. Ele diz assim: pai, eis a lenha, eis o cutelo, eis o fogo, e aonde é que está o sacrifício? Olha só a palavra de Abraão para Isaac: Deus proverá. Mas uma palavra poderosa de fé, que ele declarou para o seu filho: Deus proverá. Irmãos, Abraão sabia, Deus tinha falado com ele que Isaac era o sacrifício. Ele poderia muito bem naquele momento ter olhado para Isaac e falar assim: Isaac, você é o sacrifício, meu filho. Não, ele liberou palavra de fé. Ele falou: Deus proverá. No momento do teste, na estrada da obediência, queridos, sabe, fica liberando palavra de fé o tempo todo. Talvez você está na prova, você está no teste, você está na estrada da obediência. Fica declarando palavras de fé, fica declarando vitória na sua vida, fica declarando que Deus é o Jeová Jiré na tua vida, em nome de Jesus. Fica declarando que Ele é o Deus da provisão para a sua vida. É verdade, eu já vivi algumas provas, assim, alguns testes, assim, no ministério, na área financeira. Queridos, confesso para você que eu fui muito tentado, assim, com o meu coração. Eu fui tentado em alguns momentos, sabe, em olhar para outras pessoas e tentar acusar, responsabilizar. É verdade, sabe? Mas sabe o que eu fiz? Eu me toquei. Eu falei: não, se eu ficar com essa atitude no meu coração, com esse sentimento, com esse pensamento na minha mente, o que eu vou fazer? Eu vou pecar contra Deus. E várias vezes, eu assim, conscientemente do que estava acontecendo comigo, eu comecei a orar ao Senhor. E falei: Deus, eu creio que o Senhor está no controle da minha vida. Eu creio que o Senhor, meu Deus, e que o Senhor está conduzindo a minha vida. E se essa é uma prova, se esse é um teste para mim, me ajuda a passar, me faz forte, me faz proceder bem, me faz obedecer a tua palavra, me faz suportar esse momento. Impressionante isso. Sabe como nós já saímos assim de prova de teste, que eu e minha esposa já conversamos, falando: meu Deus, sabe que coisa maravilhosa, porque depois a gente começou a desfrutar de um tempo assim maravilhoso, de muitas bênçãos, de muita provisão de Deus. E a gente falou bem assim: se nós não tivéssemos passado pelo teste, será que nós estaríamos agora experimentando essa abundância de Deus? Será que nós agora estaríamos experimentando, né, a provisão do Jeová Jiré? Com certeza não. Mas a gente passou pelo teste liberando palavra de fé.
orando, mudando a atitude do coração, mudando os pensamentos. E aí o milagre aconteceu na nossa vida, como aconteceu na vida de Abraão. Queridos, isso aqui é um princípio muito poderoso, que eu aprendo com Abraão. E agora muito mais, eu quero viver esse princípio nos momentos de prova, para a glória de Jesus. A outra coisa aqui, esteja pronto para sacrificar o seu melhor. Esteja pronto para sacrificar o seu melhor. Olha só, o seu limite é oportunidade para Deus. Queridos, nós precisamos estar dispostos a sacrificar o melhor das nossas vidas para Deus. Eu não sei qual é o seu melhor. Eu não sei qual é o seu Isaac hoje. Talvez seu Isaac possa ser algum bem material que você tem. Talvez seu Isaac possa ser um filho, como era com Abraão. Talvez a família. Eu não sei qual é o seu Isaac, mas você sabe. Aquilo que você mais ama, que você gosta, que você talvez teria muita dificuldade de abrir mão. Deus vai te provar. Porque Deus, queridos, Ele quer ter a primazia na sua vida. Ele quer que você ame sobre todas as coisas. Ele quer ser a pessoa mais amada por você. Isso aqui é interessante. Porque Deus, queridos, Ele não aceita ser a segunda pessoa na sua vida, ficar em segundo lugar. Ele quer ser sempre a pessoa mais amada. E eu vou te falar, Deus é digno. Deus é digno de ser tão amado por nós. Acima de qualquer coisa. Deus é digno. E Deus assim já me levou a algumas provas, a alguns testes. Assim, eu sei que Deus vai me levar em outros testes. Mas assim, eu me alegro tanto de nesses testes que Deus fez comigo, assim, poder ter escolhido amar a Ele, ficar com Ele, confiar nele. Isso é muito legal. E eu quero também chamar a tua atenção, porque talvez você está passando por esse teste. Escolha amar a Deus, escolha ficar com Ele, escolha valorizar Ele acima de todas as coisas, e você vai ver a provisão de Deus na sua vida. Louvado seja Deus. E como eu falei para você agora, o seu limite é oportunidade para Deus. Talvez você está sendo levado ao extremo da sua vida. Você está com dificuldade de confiar em Deus, de acreditar em Deus. Talvez você está em dúvida acerca da voz de Deus que veio para a sua vida. Mas eu quero te falar uma coisa. É nesse momento que Deus entra para agir nas nossas vidas. É nesse momento que Deus entra para operar o milagre na nossa vida. Queridos, domingo passado foi ministrada uma palavra sobre Jeová Rafa, o Deus que sara. Eu tenho certeza que Deus já operou maravilhas na sua vida. Mas talvez você ainda esteja precisando de provisão na sua vida. Eu quero falar para você, o nosso Deus é um Deus de milagres. Eu quero declarar sobre a sua vida que muitos milagres vão acontecer em nome de Jesus Cristo. Nada vai impedir o fluir de Deus, nada vai impedir o agir de Deus. Todas as cadeias vão cair por terra, todas as portas fechadas vão ser rebentadas em nome de Jesus. E vão ser escancaradas para abençoar você em nome de Jesus. Queridos, nós somos o povo de Deus, nós somos o povo amado por Deus. E quando Deus decide nos abençoar, quando Deus decide abençoar a sua igreja, eu creio que Deus ele age de uma forma coletiva. Tem muitas promessas de Deus que não é individual, é para a igreja. E eu creio que essas promessas que Deus tem de prosperidade, de provisão para a igreja, não é para uma pessoa, mas é para a igreja de modo geral. Vai acontecer na tua vida. Sabe, muitas bênçãos vão ser liberadas sobre você. Você vai andar em vitória em cada momento da sua vida, em nome de Jesus. Você será suprido
pelo Jeová Jiré, em todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus. O inimigo não vai conseguir parar a mão de Deus sobre você. Ele não vai conseguir, porque o nosso Deus é forte, e Deus está muito interessado em abençoar a nossa vida de maneira muito poderosa, em nome de Jesus. Louvado seja Deus, amém? Então, atente para isso, sabe, não fique com medo se você está no limite da sua força, né, no limite da sua saúde, no limite das suas finanças. Não tenha medo, saiba de uma coisa, Jeová Jiré, o Deus da provisão, vai entrar em ação agora, na sua vida, em nome de Jesus. Testemunhos fortes vão surgir da sua vida, testemunhos que vão impactar outras pessoas, vão surgir da sua vida, em nome de Jesus. Eu creio nisso, embarque nessa fé, e vamos junto, para um novo tempo, em nome de Jesus. Abraão conhecia Deus, e sabia que Ele era Jeová Jiré, estava disposto a confiar nele até o fim. Querido, isso aqui é muito tremendo, porque quando Deus, na verdade, quando Abraão diz para Isaac, fala assim, Deus proverá, queridos, é interessante isso aqui, porque aqui demonstra uma confiança poderosa que Abraão tinha em Deus. Ele estava disposto a ir até o fim, ele estava disposto, sabe, a confiar em Deus até o último momento da sua vida. Imagine só Abraão, já ali, com o braço levantado, com o cutelo em suas mãos, o seu filho já deitado sobre o altar, ele já levantou para imolar o seu filho, mas eu creio que até naquele momento, Abraão estava confiando em Deus, ele estava disposto a ir até o fim, mas confiar em Deus. Talvez você já está, sabe, nesse limite. Mas eu vou falar uma coisa para você. Antes de o juiz apitar o final da partida, Deus vai fazer um milagre lindo na sua vida. Deus vai fazer um milagre poderoso na sua vida, em nome de Jesus. Ele disse para Isaac, Deus proverá. Isso aqui é uma palavra de alguém que está cheio de fé no coração, de alguém que está confiando em Deus. Eu quero te perguntar, e você conhece esse Deus? Está disposto a confiar nele? Você conhece esse Deus? Você está disposto a confiar nele? Abraão conhecia esse Deus, e por conhecer esse Deus, ele estava disposto a confiar, e não só confiar, mas ir muito mais além, porque nós sabemos que Abraão é o nosso pai na fé, né? Um homem cheio de fé, e a Bíblia diz que ele creu contra a esperança. Queridos, em algum momento até a esperança pode acabar, mas a promessa de Deus para a tua vida não vai passar não, amém? Eu posso sentir talvez o inimigo já vibrando quando Abraão levantou a mão para imolar Isaac. Era o filho da promessa, que ia ser sacrificado naquele momento. Mas aí Deus brada do céu e fala, opa, Abraão foi fiel, Abraão obedeceu. Você já passou pelo teste, então agora, eu vou te honrar, eu vou te abençoar. E o sacrifício já está preso ali, e você vai só pegar esse animal e vai sacrificar. Isso aqui é Deus mostrando que Ele pode prover milagres na sua vida, no último instante, em nome de Jesus, amém? E para concluir a nossa mensagem aqui, eu quero ler um versículo com você, que está em Filipenses capítulo 4, versículo 19, diz assim, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Olha só, o apóstolo Paulo diz aqui, o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, suprirá cada uma das nossas necessidades
em Cristo Jesus. É Jeová Jiré, é o Deus da provisão, para mim e para você, na nossa vida, na nossa casa, no nosso ministério, é o Jeová Jiré, suprindo em todas as áreas, em nome de Jesus. Queridos, nós somos a igreja de Deus, nós somos os filhos de Deus, então nós seremos sustentados, abençoados por Ele. É Ele que vai suprir cada uma das nossas necessidades. Não aceite miséria na sua vida, não. Não aceite escassez na sua vida. Não aceite doença na sua vida. Não aceite nenhum vírus na sua vida. Não aceite derrota na sua vida. Não aceite fracasso na sua vida. Não. Veja o Deus da provisão. O Deus que pode todas as coisas, que suprirá cada área da nossa vida, agindo na nossa vida. Queridos, essa é a fé que nós devemos desenvolver no nosso coração, baseado na palavra de Deus, confiando no caráter de Deus, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Eu queria que você agora colocasse a mão no seu coração, porque eu quero orar por você. Eu quero que Deus possa consolidar essa palavra no teu coração, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu oro por essa igreja linda, por esses irmãos preciosos, cheios de Deus, que nos assiste, Deus, que estão aí agora conectados conosco, ouvindo essa palavra. Eu oro para que o Senhor possa se manifestar como Deus da provisão na sua vida. O poder de Deus possa chegar na sua vida e coisas impossíveis passem a ser possível em nome de Jesus. Deus, aquela nuvem negra que talvez tinha pairado sobre a sua vida, parado sobre a sua vida, eu declaro agora passando da sua vida e raiando um sol da luz, o sol da justiça, o sol de Deus sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre você em nome de Jesus Cristo. Eu declaro agora, Ele provendo toda sorte de bênção sobre você e suprindo cada uma das suas necessidades em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu declaro isso acontecendo, meu Deus, como servo do Senhor. Deus, eu libero a minha fé, eu me junto com essa fé agora, para que muitos milagres aconteçam em nome de Jesus. Muito obrigado, Espírito Santo, porque eu creio que muitos milagres já aconteceu em nome de Jesus. Amém, Jesus, e amém. Louvado seja Deus. Queridos, eu quero dizer para você que muita coisa tremenda está acontecendo no mundo espiritual em seu favor. Amém? E sua vida não será mais a mesma depois dessa palavra, depois dessa série de mensagens, porque você vai desfrutar de coisas muito tremendas que ainda tem para você no decorrer dessa série, em nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe você grandemente, que você sempre fique conectado e não perca nenhuma mensagem dessa série, em nome de Jesus.